Eu queria muito entender o porquê as pessoas dificultam tanto o processo de aprendizagem do idioma. Gente, pensa comigo, é uma coisa tão simples, é uma coisa que tem que fluir com você. Porque quando você era criança, a sua mãe fez você sentar numa mesa e falar, você vai aprender a falar. Não, você é uma criança, você está ouvindo as pessoas falando, você está vendo as coisas, você está associando coisas umas às outras. Eu dei um pequeno spoiler, se você não pegou spoiler, eu aconselho você a ficar no vídeo para você entender o porquê. Pois bem, se você é novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e caso você já seja inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou a Verônica e caso você goste do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Antes de eu te passar essas 10 dicas de como aprender qualquer idioma, eu preciso deixar muito bem alinhado 2 pontos com você. O primeiro e mais importante deles, objetivo. Qual é o seu objetivo de aprender esse idioma? Por que você quer? Eu quero viajar, Verônica. Eu quero melhores oportunidades de emprego. Eu não sei em que meta se encaixa o seu objetivo de aprendizado, mas é fato que você precisa ter ele muito bem definido para poder ter um norte do que fazer. Enquanto eu tenho que estudar diariamente para conseguir chegar nessa meta, eu preciso ter um direcionamento para ela, porque dependendo se você quer para uma viagem, você precisa focar no quê? No listening e na fala, ou seja, na escuta e na fala. Você precisa aprender a falar. Agora, escrever não é uma coisa tão importante para você, entendeu? Então, a partir dessa meta bem definida, você consegue saber o que você tem que dar mais foco na hora dos seus estudos. Segundo ponto, constância. Constância, como tudo na vida, é muito necessário. Por quê? Você não vai vai estudar hoje o final de semana inteiro e daqui um mês você volta a estudar de volta. Não, você precisa estudar um pouquinho a cada dia. Sabe aquela famosa frase dos coaches de 1% melhor a cada dia? A gente aplica aqui, porque o idioma requer constância e repetição. Pois bem, agora a gente pode começar. Eu tô aqui com as 10 listas que eu vou deixar para vocês aqui na descrição por escrito também, os tópicos principais. Então vamos começar. Primeiro, baixe o Duolingo. Juntamente com o tópico que eu acabei de falar sobre a constância, o Duolingo, ele ajuda você a criar essa disciplina de ver pelo menos um pouquinho todos os dias o idioma, porque o Duolingo, ele tem um método de contagem de ofensiva, ou seja, quando você fica uma semana seguida fazendo todos os dias, você vai contando os números, é bem legal, é um joguinho muito interessante que eu recomendo você baixar. Segundo, não comece pela gramática. Comece por coisas simples, comece se familiarizando com os sons. Não comece querendo aprender igual você aprendeu português na escola. Me diz, quando você era criança, você gostava de estudar português? Eu duvido que você gostava de entender do porquê usar o pretérito mais que perfeito do futuro, do subjuntivo e tudo isso. Você não gostava e eu não gosto, ninguém gosta. Então vamos começar com uma coisa legal, vamos fazer esse idioma ser uma coisa boa para você. Terceiro, eu já acabei falando o terceiro, que era se familiarizar com os sons. Quarto, consuma conteúdo do idioma. Ao invés de você assistir o filme dublado, coloque ele em inglês e assista legendado. Você começa a ouvir os sons, você começa a fazer essa associação das imagens com as expressões faciais, é uma coisa muito mais natural, entendeu? Então, se familiarize com eles, viva esse idioma diariamente. Mude seu celular para o idioma que você quer aprender. Você subconscientemente já aprendeu a chegar onde é o Wi-Fi. Você já sabe onde é o botão do Bluetooth. Você já sabe onde é cada botão no seu celular. Então, conforme você for mexendo nele em outro idioma, você já vai saber. Você pode até ficar um pouco perdido de não saber o que significa aquela palavra quando você for mexer. Mas você vai acabar dando um jeito e é quando a gente precisa aprender o idioma que a gente aprende. Cria uma necessidade, sabe? Esses dias mesmo, meu celular tá em francês. Apareceu uma notificação, eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu sabia algumas palavras, fui desmistificando e cheguei à conclusão e tava tudo bem no final. Eu achei que tava dando algum problema, mas não era nada demais, era só uma notificação qualquer. Pois bem, tem muitos cursos de idiomas gratuitos. Caso, depois de você passar por toda essa familiaridade dos sons, de você ter o básico, assim, já saber as expressões simples, você precisa fazer um curso para aprender a gramática. Não é necessário? Não é necessário, mas caso você queira se aprofundar, eu recomendo bastante. Eu vou deixar aqui embaixo algumas plataformas que eu já utilizei para você dar uma procuradinha mais.
Não tenha medo de errar na hora de falar. Gente, uma coisa que muita gente bate no idioma é esse medo de falar e de errar na hora de pronúncia. Mas saiba, você vai errar. Todo mundo erra e é normal a gente errar porque a gente não sabe. Simples. Então, quando você estiver ali falando com alguém ou falando para você mesmo, o idioma, você vai acabar errando, você vai errar. E é assim que a gente aprende. Porque quando você era criança, você olhava para uma colher e falava que era uma faca. Vinha algum adulto e falava, isso aqui é uma colher. E assim você vai aprendendo. Eu sei que é um exemplo muito bobo, mas foi a única coisa que eu lembrei agora, olhando para cá, me veio na cabeça e eu acho que isso faz total sentido. Com base nos seus erros, você vai conseguir saber onde estão os seus pontos fracos dentro do idioma. Então você consegue, pelo menos, aprender. Você consegue ir arrumando esses erros e vai descobrindo outras coisas. Então é muito interessante. Então não tenha medo de se arriscar e falar. Ai, aprendi a falar bom dia. Começa a falar bom dia para as pessoas. Começa a falar bom dia para sua família em outro idioma. Já é uma maneira de familiarizar com o som, de ter a fala e também gravar vocabulário. Isso é muito bom. Nono, aprenda as frases mais faladas. Gente, aprender as frases mais faladas muda muito a sua vida, porque, cara, no dia a dia você não para pra pensar quantas palavras você realmente usa. São poucas. Você acha que você fala todas as palavras da língua portuguesa? Você não fala. Você não fala nem metade delas, nem 25%. Então, se você começar procurando as frases mais faladas, vocabulários mais usados, você já consegue expandir muito a sua fala, entendeu? Porque você já sabe o básico. Você não vai usar uma palavra, por exemplo, proparoxítono todos os dias. Quando que você usa a palavra proparoxítono? Você raramente usa. Então é assim com todos os idiomas. Então, se você tem uma boa base de palavras básicas e essenciais, você já consegue se comunicar. E é isso que a gente está focando. Tendo o básico, você consegue adquirir mais e mais vocabulário com o passar do tempo. Nona, tem aulas gratuitas espalhadas pelo YouTube e tem canais no YouTube muito interessantes. Alguns dos que eu gosto. O Afrancesados. Gente, o Afrancesados é assim, perfeito. Eu adoro, foi por eles que eu comecei a querer estudar o francês, por exemplo. Somados todas essas dicas, se você aplicar elas de forma regular no seu dia a dia e começar a viver o idioma, que esse é a essência da aprendizagem do idioma. Não é para ser uma coisa difícil, não é para você pirar a cabeça com um monte de coisa, procurar gastar o seu dinheiro em um monte de curso. Não, o básico, nesse caso, em grande parte das coisas na vida, funciona. Então foque no básico e vai construindo pilar por pilar. Vai ser rápido o seu idioma? Vai. E isso depende da quantidade de tempo que você dispõe. Aqui a gente tem que pensar que você tem uma rotina. Eu tenho a minha, a gente tem tempos diferentes sobrando. Então, o máximo que você pode fazer é usar o máximo do seu tempo livre. Ah, tô indo pro trabalho. Põe um podcast. Vai ouvindo um podcast na língua que você quer. Vai ouvindo uma música em outro idioma. Você tem que viver. Se eu posso deixar uma coisa para você nesse vídeo é: viva o idioma. Faça uma imersão total. É um clássico, é clichê, mas se é clichê, por que você não tá falando inglês ainda? Se você acha que tudo isso que eu falei é tão clichê, por que você não fala inglês? É uma coisa muito simples, então comece a praticar de fato. Pare de falar que você vai aprender e comece a fazer essas coisas de fato acontecerem na sua vida. Caso você tenha gostado, eu convido você a se inscrever e eu agradeço sua companhia até aqui.